Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre a final da Recopa. É, Vou falar em duas etapas, algumas situações estranhas que ocorreram no jogo. Eu vou deixar mais para o final e vou falar um pouco sobre o Atlético por enquanto. O Atlético é um time paranaense que saiu do nada praticamente e chegou ao topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro. De uns tempos para cá, evidentemente, né? Até início de 2000 praticamente não existia no cenário nacional. E em 2001 conquistou o Campeonato Brasileiro e passou a figurar ali entre os grandes. Foi a final da Libertadores, acabou perdendo para São Paulo e tal. E o Atlético está sempre disputando aí grandes competições, né? Foi um título de Sul-Americana que levou o Atlético a disputar essa final da Recopa. Evidente que a diferença de investimento é brutal, é totalmente brutal, né? O Palmeiras tem excelentes jogadores, tem um investimento muito maior do que teria no Atlético, e mesmo assim o Atlético está chegando, né? O Atlético é um ali desse grupo que não tem assim um investimento mais forte, já que o Atlético Mineiro tem lá o seu Mecenas, o Palmeiras tem a Crefisa que é muito forte, e o Flamengo com uma grande organização e grande torcida que também gera receita, consegue também manter a qualidade de seu elenco. O atleta tem que ficar trocando, né? Então assim, você dificilmente vai encontrar um elenco no Atlético que ficou bastante tempo junto, né? Normalmente você vai pegar de um ano para o outro, às vezes 6 meses ou 7 meses, acaba saindo grandes jogadores, né? Tais janelas lá para a Europa e tal. E o atleta tem que se virar ali com o que tem, né? E sempre está descobrindo aí grandes jogadores, né? Que vão figurar no cenário nacional. E então, por isso e por outras razões, né, não consegue firmar ali algum tipo de hegemonia, né? Talvez até no cenário paranaense, ficou aí 3 anos, né, ganhando o título paranaense, sem se esforçar muito praticamente, porque bota o time de aspirantes, né? E aí nas fases finais acaba colocando o time principal justamente para não perder ritmo de jogo e tudo mais. Então foi por essa razão, né, que o Atlético chega aí à final da Recopa, mas enfrenta sim times de patamares muito superiores, né? E daí acaba não tendo a condição técnica e também sem condições táticas, né? Porque foi o que aconteceu hoje no jogo. Vamos falar do jogo. O Palmeiras foi campeão, ganhou de 2-0. O Atlético simplesmente não entrou em campo. Aí podemos fazer muitas atribuições, né? O Atlético joga diferente em casa. Quando joga na Arena da Baixada, ataca muito, tem mais confiança, parece que conhece mais o terreno e tal. Então, assim, você vê um time buscando, né, a vitória, não importa quem seja, né, que esteja brigando com o Atlético. Ele tá lá e às vezes consegue ganhar, às vezes consegue empatar, sempre depende do volume de jogo, né? Mas assim, eu vejo o time do Atlético com mais vontade na Arena da Baixada, com mais segurança, né? Eu acho assim que pode ser muito uma ideologia dos técnicos brasileiros, sem generalizar, é claro, porque assim tem aqueles diferenciados, né, que estão no top de linha, mas grande parte dos técnicos brasileiros entende que é muito importante você vencer em casa. Então joga-se tudo em casa e fora você fecha a casinha e bola para o mato, e mesmo que os jogadores sejam de qualidade, você não ataca. E foi o que o nosso técnico aqui acabou fazendo, né? O Alberto Valentim, o Mauro César, aí, um grande comentarista, disse que o Alberto Valentim não é um bom técnico de futebol. É, não chego a esse extremo de dizer que ele não é um bom técnico, mas ele tem, assim, um comportamento bastante característico. Então, se você for pegar esse jogo, você vai notar muitas semelhanças entre Atlético e Atlético Mineiro da Copa do Brasil, em que o Atlético começou jogando lá em Minas Gerais e simplesmente não jogou, né? Tomou o primeiro gol
com um pênalti duvidoso e acabou tomando mais 3 porque não teve atuação. Aí vale ressaltar aquilo que eu já falei no início do vídeo, né? Os jogadores são de qualidade, então a qualidade sempre prevalece. Mas quando você não toma nenhuma atitude, fica difícil você se tornar competitivo, né? Porque se havia assim, uma superioridade tão grande, por que quando o Atlético jogou na Arena da Baixada, ele flertou com a vitória? Ele quase conseguiu vencer. Fez 3 gols, acabou valendo um, mas perdeu também de 2-1, não perdeu de 4. Então o que acontece? Né? Acontece que é evidente que a orientação do treinador de você não atacar. O Pablo, que o pessoal diz que está sem ritmo e tal, mas. E pode ser, porque a gente está início de temporada, mas o Pablo praticamente não tocou na bola. O Terans, que assim, ele foi decaindo de produção, né? Porque assim, ele foi muito importante ali na conquista da Copa Sul-Americana, mas os últimos jogos que ele tem atuado, ele não tem atuado muito bem. Aí pode ter a ver com o esquema de jogo também, porque o 4-5-1, né? Que foi o esquema de jogo também, na Baixada foi 4-5-1. Então, assim, por que essa diferença de volume de jogo, né? Se foi o mesmo esquema. Aí o Atlético começou a jogar a partir dos 20 minutos, 17, 18 minutos do segundo tempo, quando houve uma troca ali de 2 jogadores, entrou o Mercado no ataque, saiu o Terans, entrou o Marlos. Aí assim, o Marlos ele está sem condições físicas, a gente sabe disso, ele é um grande jogador. Evidente que se ele está desde o início, talvez a história fosse outra, talvez o Atlético tivesse mais posse de bola. Mas só a partir dali que houve um equilíbrio ali no meio campo. Essa final também lembrou bastante uma final que o Atlético jogou contra o River Plate, lá na Argentina, quando também fechou a casinha, não passa nada e tal, e o River Plate chegou a fazer 1-0 e o jogo estava indo para a prorrogação, né? E ali, faltando 2 ou 3 minutos, entrou o Prato, né, que é um grande atacante lá do River Plate, e decidiu o jogo. Fez 2 gols em 2 ou 3 minutos e resolveu o jogo. Então, o que acontece? Talvez seja a hora do pessoal lá do Atlético repensar essa forma de jogar. Aí fica aquela dúvida, né? Então, você prefere o Atlético que tomou de 4 ou prefere o Atlético que tomou de 2? Porque daí o Alberto pode dizer assim, não, só tomou de 2 porque a gente se defendeu, porque senão podia tomar de 4. Mas assim, a gente sempre espera, como torcedor, que o time seja corajoso, né? Então, os grandes jogos, né, que a gente presenciou, principalmente entregando a minha idade aqui, né, principalmente o pessoal ali que lembra dos anos 80, os clubes, eles sempre tinham um craque, em qualquer clube sempre tinha um craque, e dificilmente você via uma retranca. Os times sempre jogavam para ganhar, né? E por isso alguns dos placares bastante elásticos assim que você vai ver nos anos 80, porque os clubes sempre jogavam para ganhar. Então você sempre tinha aquela possibilidade de pensar, puxa, a gente pode ganhar. Hoje, desde o início do jogo, nós sabíamos que o Atlético não ia vencer esse jogo, porque não teve nenhuma qualidade, nenhuma possibilidade. Não chegou. O primeiro chute aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo e depois só foi ocorrer no segundo tempo. Então, o que a gente percebe aqui é realmente uma falta de vontade. O torcedor em si, ele não quer vitórias o tempo todo. Ele sabe a qualidade dos times superiores. Quer dizer, você sabe que para você vencer um Flamengo, para você vencer um Atlético Mineiro, para você vencer um Palmeiras, é muito difícil. Mas você tem que saber que o time lutou. E o que acontece? A luta do Atlético, estou falando desse time especificamente, né, o time do Alberto, o de agora, você só vê na Arena da Baixada. Fora você não vê. Então tem que mudar, né? Tem que mudar, a vontade tem que mudar. É evidente que é importante lembrar que é um torneio, né? São apenas 2 jogos e aí é início de ano. O Palmeiras, a vantagem é absurda porque acabou de disputar com o Chelsea, né? O campeão mundial,
que disputa a Champions League, então assim, é diferente, não é a mesma realidade. O Atlético ganhou duas Sul-Americanas, mas na Libertadores não consegue ir muito longe, então assim, é um outro patamar, né? Não é o mesmo patamar do Atlético. Entretanto, precisa-se é, mudar a ideia de que esses times são tão superiores, né? Você precisa dar combate, você precisa criar, você precisa ter a possibilidade da vitória. O torcedor tem que pensar assim, poxa, não fosse aquele lance, né? Não fosse aquele pênalti, né? Não fosse aquela cabeçada, não fosse aquele goleiro, né? Porque poderia ter acontecido. O Santos é um goleiro excepcional, ele fez defesas maravilhosas, né? E mesmo assim o Atlético ganhou de 2. Se você for olhar para o Everton não pegou praticamente nada, né? O único erro lá que ele cometeu não tinha alguém para aproveitar, né? Ali na área, mas é porque ele cometeu um erro. Então assim, ele não fez uma grande defesa, não houve um grande chute, não houve um grande contra-ataque, não houve absolutamente nada. O Palmeiras passeou no Allianz Parque, né? De novo, né? Poderia ter várias razões. Poxa, mas daí os jogadores tremeram? Sei lá, de repente sim, né? Porque alguns são jovens, alguns não estão acostumados e tal. Aí, e toda derrota é pedagógica, né? Isso pode servir, essa derrota de agora e a derrota da Copa do Brasil, pode servir para esse pessoal ganhar uma casca, né? Para entender como é que é a final, como é difícil realmente ser campeão e aprender a enfrentar adversários difíceis, porque a Libertadores vai ter muitos adversários difíceis, inclusive o próprio Palmeiras. Nós temos ali grandes, né, do futebol brasileiro, grandes do futebol argentino, e vai ter que trabalhar muito, né, para tentar chegar em algum lugar. Também na Copa do Brasil, né, vai lutar com grandes times e tal. E a esperança é de que o Marlos ganhe lá a sua forma, né? Que ele consiga jogar o tempo todo e que as contratações, né, consigam ser encaixadas ali e que principalmente, né, o seu Alberto Valentim tenha um pouco mais de coragem, porque ele começou, por assim dizer, a ter um pouco mais de coragem, faltando 5 minutos para acabar, quando ele abriu o time. Aí, coincidência ou não, né, quando abriu o time, tomou o segundo gol. Então, é assim, para ganhar precisa se arriscar. Toda vez que você perde, né, você pensa nos vários erros que você cometeu e tal. Mas uma das coisas que você tem que sempre pensar quando você perde é o quanto eu arrisquei. É preciso arriscar sim. O Tele Santana também é um grande técnico do futebol brasileiro dos anos 80. Ele arriscava bastante, né? Por isso a seleção brasileira não foi campeã no Mundial em 82, porque ele arriscava e dava jogo. Os jogos sempre eram emocionantes. As pessoas choravam quando perdiam o jogo, porque eles sentiam que podiam ter vencido. Hoje, eu acho que os atleticanos sequer choraram, porque se choraram foi de desgosto mesmo, né? Porque o time não combateu, não entrou em campo, não teve risco nenhum, né? Não criou nenhuma possibilidade. O Palmeiras é um grande time, mas puxa vida, eles cometem erros também. Você tem que aproveitar as falhas. Como eu disse, como uma falha que ocorreu com o goleiro Everton. O goleiro Everton, goleiro de seleção brasileira, mas você tem que contar com a falha. Se você é atacante, você tem que contar com a falha, né? E de repente aproveitar essa falha. E isso não ocorreu. Então, daqui para diante, né? Eu só vou voltar a falar agora do Atlético em abril, porque eu não vou acompanhar o Campeonato Paranaense, porque o Campeonato Paranaense ele é bastante fraco, né? O Atlético não dá muita bola no Campeonato Paranaense, o próprio Curitiba bota time reserva e tal. Então, não creio que seja uma competição relevante para eu falar aqui no meu canal. Também lembrando, né, que para você acessar esses vídeos lá no meu canal, você tem que colocar ali no YouTube Furacão X Coxa, Furacão maiúsculo, C maiúsculo, para você acessar o meu canal e esse vídeo vai estar lá. Também, como de praxe, tenho lançado os meus vídeos no Instagram para que
você me acompanhe e caso você tenha me acompanhado no Instagram, quiser acompanhar lá no meu canal, fica à vontade, vai lá, se inscreva, divulgue aí pro pessoal. E eu sempre vou falar aí do Atlético durante esse ano e ser bastante contundente, como eu creio que tenha sido nesse jogo entre Atlético e Palmeiras. Então foi isso, né, gente? O Atlético é sempre importante dizer assim, aí, mas você prefere que o Atlético chegue à final e perca ou que não chegue à final? Eu me lembro de um comentário que um jornalista argentino falava a respeito do Messi, quando o pessoal falava assim, poxa, o Messi não serve a seleção argentina. A Argentina tinha perdido 2 títulos da Copa América para o Chile. Coincidência, né? Para a mesma seleção. E aí o jornalista falou assim, não, tá certo, o Messi não serve para a seleção argentina. Você tira o Messi da seleção argentina e a Argentina nunca mais vai perder uma final, porque não vai mais chegar. Então, assim, para mim, o importante realmente é chegar às finais. Como eu disse, o time tem que brigar. É, isso não tira a responsabilidade do Alberto Valentim, em hipótese alguma. Já falei a respeito dele e quero meu time brigando, né? Mas chegar à final é importante sim. Perder ou ganhar é coisa do destino, mas tem que chegar. E para chegar tem que trabalhar. E o atleta tem trabalhado, tem se esforçado bastante. Não convém nem em termos de comparação aos outros times aqui do Paraná, porque os times do Paraná flertam com divisões inferiores, né? Como Curitiba subindo e descendo durante alguns anos, né? E o Paraná, que infelizmente está na 4ª divisão e caiu para a 2ª Paranaense. Então, os times paranaenses, se a gente começar a rivalizar, vai começar a rivalizar ali com o Operário e com o FC Cascavel, que estão crescendo muito, mas ainda estão em divisões inferiores. Então, no fim, o representante do futebol paranaense é o Atlético, né? Nessas esferas superiores. E aí o time tem que se acostumar e tem que, né, se adaptar ali aos grandes e tentar impor, né, a nossa capacidade para que cheguemos a ter um pouco mais de respeito ali do pessoal do eixo, né? E quando você chega e perde, é claro que se exalta os times grandes, né? E começa a se dizer que o Atlético não é grande, mas o Atlético chegou, o Atlético foi campeão para chegar nessa final. Então é grande sim, sabe? E quem não entende dessa forma, que fique com a sua opinião. Isso faz parte. Então, pessoal, de novo, lembrando a vocês, vou voltar a falar do Atlético em abril. E se o Curitiba deve jogar aí com o Pouso Alegre aí, agora em março. E eu vou falar alguma coisa ali no momento em que eles jogarem, porque o Paraná Clube não conseguiu passar pelo Pouso Alegre. Então, vai haver aí uma partida a esse respeito para a disputa da vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. E eu vou falar a respeito do Curitiba, como eu havia prometido. Mas o Atlético eu vou voltar a falar em abril. Então, é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora. Não esqueça de divulgar nas suas redes sociais e falar com seus amigos a respeito desse vídeo. E me acompanhe aí. Lembrando de novo, né? Todo vídeo eu vou lembrar isso, né? Final do ano, vou falar da Copa do Mundo. Todas as seleções, certo? Aguarde e confie. Até logo.